parece que fez a galera assistir novela de novo, né? Foi incrível. Sim. Por ser uma releitura, você chegou a assistir a outra, você, sei lá, pesquisou sobre a atriz que interpretou o personagem, a Muda também. Como é que foi essa sua preparação? Então, eu tive muito medo de assistir e inconscientemente reproduzir. Então, eu assisti bastante da primeira fase para entender da leitura, para entender de como era a direção, o roteiro, para me inteirar realmente da história. Mas quando chegou na parte que a minha personagem aparecia, eu tive medo de inconscientemente mesmo reproduzir, entendeu? E aí eu preferi fazer a minha versão. Hoje em dia eu não sei, eu acho que hoje em dia eu até me sinto mais segura para de repente assistir e não necessariamente reproduzir. Mas na época eu preferi levar para esse lado, assim. Nossa, e deve ter sido, eu não sei, imagina, primeira personagem, você vai e faz a Muda, e uma novela das 9, né, que fala agora, ou das 8 ainda. É 9 agora. 9, uma novela das 9, com esse peso. Como é que eu sei que deve ter sido um super desafio, uma adrenalina, mas como é que você se preparou para ela? Então, a Muda, eu fiquei um tempão sem falar real em casa, assim, tipo, eu tentava sair pra rua sem falar. Até aconteceu, tipo, um dia eu tive a genial ideia de ir no salão e eu não sei, eu acho que as pessoas achavam que eu era meio maluca, assim, sabe? Que eu fui no salão e tentava me comunicar sem falar mesmo verbalmente. E foi super interessante, eu acho que foi num lugar muito bom, assim, e foi, tipo assim, eu cheguei Dira Paz, Marcos Palmeiras, a minha primeira cena era com a Juliana Paz, e foi assim, cara, um super aprendizado contracenar com toda essa galera, assim, sabe? E, enfim, foi tudo, assim, é a paixão da minha vida. Eu tenho como que se chama o boneco dela? Ficava no programa, tipo me mandaram totem, lá, assim. um totem, me mandaram lá em casa o totem, eu tenho até hoje, guardadinho. Porque é um marco na sua vida também, é um marco né? na minha vida. O começo totalmente. de tudo. Foi onde tudo Nossa, começou. gente, deve ser muito... Bom, por outro lado, tem essas vantagens também, não tinha que tinha o texto, né? Então, aí, esse é o point, porque Como na real ela sempre teve texto. Sim, mas não tinha que falar, né? Falava. A primeira cena da Muda é porque o nome dela ficou como Muda. Sim, realmente ficou até o final. Mas a primeira cena dela, se a gente pesquisar, e enfim, ela fala, desde o início ela fala, só que ela falava sozinha, ela falava com o capanga dela, entendeu? Tá. Ela falava muito assim, era mais pro público até mesmo. Então ela sempre falou. Aí tinha essa brincadeira que todo mundo ficava falando, mas pelo menos não precisa decorar o texto. Só que tinha texto. E tinha uma coisa muito legal que eu fazia também, que nos momentos que ela não tinha o texto, mas para preencher a emoção, eu criava o texto. Então, tipo assim, eu estudava as cenas e escrevia mesmo, tipo assim, o que ela falaria nessa cena, o que ela tá pensando nessa cena, porque senão fica muito vazio, né? E foi a maneira como eu encontrei também de preencher mesmo o olhar, porque se você olha pro nada sem pensar em nada, realmente tende a ficar mais vazio. Se você olha pro nada pensando, tipo assim, não, eu vou matar, eu vou me vingar, nananana, que era tipo a história dela, que ela foi ali pra vingança, é outra coisa, né? Eu acho que traz no olhar, traz no acting. E aí, então, em algumas cenas eu tinha até 2 trabalhos, porque além de pensar no texto, você pensar, tinha que pensar eu criava mesmo, assim. E algumas coisas, muitas coisas realmente já tinham na rúbrica. Mas foi muito legal, cara, foi muito incrível. Eu imagino, deve ter sido uma... Ainda mais com esse elenco, com tudo, né? Não total, tem nem o que falar. Total. Como que é a sua preparação, assim?